Tá? Então, pessoal, bom dia. Hoje é 9 de dezembro de 2020 e nós estamos na disciplina Introdução à Microbiologia de Alimentos, ok? Então, nós já começamos, estamos projetando a atividade que eu coloquei ontem à noite, né, na sala de aula virtual da microbiologia de alimentos, tá ok? Ele é um exercício, eu identifiquei ele como atividade de aprendizagem número 3, só para a gente não perder a sequência, né? Mas ele é um exercício de fixação com relação à nossa última aula, que foi a microbiota do corpo humano, ok? E aí, pessoal, a minha ideia é fazer essa atividade junto com vocês agora, pode ser? Vamos lá? Tudo bem? Vamos. Agora esse material. Vocês aí. É para copiar no caderno? Elisângela, dá para vocês fazerem aí no rascunhozinho e tal, porque depois vocês passam, né? E registram lá no sala de aula como tarefa feita, tá bom? E vocês Professora, tem como aumentar um pouquinho mais essas letras? Essas letras, eu posso. Deixa eu ver se eu consigo. É só um pouquinho. Ó, tá aumentando? Tá ótimo. Ficou perfeito. Tá, joia. Depois eu vou correndo o cursor aqui. Agora, só antes da gente... Gente, então a projeção tá tudo certo aí, né? Tá ótimo. Perfeito. Agora, eu só queria colocar, dar alguns avisos para vocês, pessoal. É o seguinte, olha, o atendimento ao aluno, fora desses horários de sala de aula, o professor, ele deve ter alguns horários que a gente disponibiliza para fazer atendimento individual, tá? Eu gostaria que vocês anotassem na agenda de vocês que eu tenho um horário para atendimento individual com vocês. Pode ser, a gente pode começar pelo Zap, mas eu posso abrir uma sala virtual quando vocês me procurarem para a gente conversar sobre a disciplina. E marquem aí, terça-feira, da 1h às 3h. Das 13 às 15. Das 13 às 15. E na quinta-feira, das 13 às 14 horas. Ok. Este é um horário que eu só peço para vocês o seguinte: manda um zapzinho, fala, professora, eu gostaria de conversar com você sobre isso, tá ok? E aí a gente ou conversa pelo zap mesmo, ou nós vamos para uma sala virtual, tá bom? Ou até, se for o caso, por telefone, por vídeo chamada, a gente dá um jeito, tá ok? A gente se acerta lá na hora. O que é importante é que esses horários são horários para que vocês, conforme vocês forem desenvolvendo as atividades, ou lendo e tal sobre microbiologia, vocês vão, eu quero estar junto com vocês, tá bom? Então, a turma é pequena, pessoal, é normal na agroindústria, turmas pequenas, né? Mas essa é uma disciplina tão bacana, microbiologia de alimentos, olha, e a gente está começando com uma microbiologia geral, né? Uma introdução à microbiologia, tem muita coisa para partilhar com vocês, e eu espero que vocês fiquem, tá? Assim, né? Claro, dentro das possibilidades de vocês, porque vai ser bacana, vale a pena. Certinho? E uma outra coisa, então, né, vocês já anotaram aí, terça-feira, 13 às 15, quinta-feira, 13 às 14 horas, ok? Um outro aviso que eu quero colocar para vocês é sobre as atividades complementares. Essas atividades complementares, ela entra como uma disciplina que não tem uma aula, né? Mas é uma disciplina onde o aluno vai desenvolver atividades extracurriculares, tá? E ele tem que juntar 60 horas no semestre, tá? Então, o que são essas atividades? Olha, gente, desde uma doação de sangue no hemocentro ou no hospital, desde que você tenha declaração, você já pode apresentar como atividade complementar, tá ok? Essa atividade complementar, ela é bem interessante, né? Ela tem 60 horas, vocês vão ser aprovados se vocês conseguirem cumprir, né, assim, 75% dessas 60 horas, tá? Então, assim, é importante, viu, pessoal?
vocês estarem, vocês apresentarem e correrem atrás. O que eu vejo? A professora, né, eu sempre estou conversando com a professora Heloísa, nossa coordenadora, e ela tem disponibilizado vários conjuntos para vocês, né, de atividades ligadas a alimentos, né, ligadas à agroindústria, de alguma forma, né? E aí, não percam a oportunidade, viu, gente? Sobretudo, se essa atividade, ela possibilitar vocês fazerem uma inscrição e depois receberem uma declaração. Porque é essa declaração ou esse certificado que vocês vão poder apresentar para mim, tá bom? Porque eu sou responsável por essa disciplina de atividades complementares, tá bom? Então, tem muita coisa que a gente pode aceitar como atividade complementar, desde que a gente consiga fazer algum link com o fato, com o cidadão, né, com o nosso papel de cidadão na sociedade, e também algumas atividades com alimentos, né, é mais fácil, mas atividades ligadas à sua cidadania também são aceitas nessas atividades complementares extracurriculares. Tudo bem? Certinho? Uma última pergunta é, vocês estão conseguindo acessar a sala de aula da microbiologia de alimentos? Eu consegui acessar, professora, ela está até aberta aqui, que eu estou olhando do microbiota, né? Perfeito. Elisângela conseguiu também? Eu vi que o Alexandre falou que sim. Elisângela conseguiu? Está conseguindo? Então, a questão da atividade, né? Não, de uma forma geral, você está conseguindo entrar né, na sala de aula, Elisângela? Você está conseguindo? Eu tô. Uhum. Tá. Perfeito. Agora, sobre as atividades de aula, gente, as primeiras atividades, eu nem coloquei data propriamente dito, mas saibam que toda atividade que eu postar, vocês têm 7 dias para entregar, tá? Nessa atividade que eu estou projetando, eu até coloquei data. Eu consegui colocar data, e eu acho que vocês vão conseguir acessar essa última atividade de uma forma mais tranquila, e vão conseguir postar lá na sala de aula de uma forma mais tranquila, através dessa forma que eu coloquei ontem, tá bom? É só vocês acessarem, porque foi atribuído pessoalmente para cada um de vocês. E aí, pessoal, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, manda por e-mail, né? Manda por e-mail a atividade, mas faça um esforço para colocar na sala de aula, e na dúvida, coloca na sala de aula e manda para o meu e-mail também, o edilza.silva@ifb.edu.br. Certinho? Muito bem, né? Vocês têm alguma dúvida sobre isso que eu coloquei? Eu vou acreditar. Oi? Sim? Tá tudo bem, né? Perfeito. Gente, vamos lá, então, então, exercícios de fixação, microbiota do corpo humano. A primeira atividade é o seguinte, é para a gente olhar a figura que eu coloquei, tá? Eu vou reduzir um pouquinho aqui para conseguir colocar a figura na tela, tá? Nós vamos identificar na figura as partes do corpo humano que são habitadas por micro-organismos, tá? Então, deixa eu só reduzir um pouquinho aqui, tá? Pessoal, eu não vou conseguir, eu acho que aqui, eu vou apontar com o cursor, tá? E aí, vocês só anotam no rascunhozinho de vocês a área que a gente encontra. Olha, então, por exemplo, com base no que foi trabalhado com vocês na última quinta-feira, sobre a microbiota do corpo humano, olhando essa figura aqui, né, de um homem, qual que é a primeira parte, né, ou a primeira área onde nós encontramos micro-organismos? Ok? Alguém quer arriscar uma parte? Nariz? Oi? No nariz? No nariz, muito bom. O nariz é uma parte, pode colocar aí todos, tá? O nariz é uma parte onde né, nós vamos encontrar micro-organismos. E aí, ligado ao nariz, vocês vão colocar vias aéreas superiores, tá? Então, o nariz é a porta de entrada das vias aéreas superiores. Então, existem micro-organismos nas vias aéreas superiores, tá, gente? Ok? Uhum. Alguém quer arriscar alguma outra parte? Na boca. A língua. Boca, muito bem. Boca, eu vi a voz da Alexandra. Alexandra colocou boca. Perdão, a Elisângela colocou boca e o Alexandre. Alexandre, você falou o quê?
Língua. Língua. Ah, então, boca. Ambos tá na área da boca, tá? Na área da boca, gente, é tudo, tá? Todo o interiorzinho da nossa boca, nossas mucosas, língua, a placa bacteriana que a gente costuma desenvolver na superfície dos dentes, tá? Então, a nossa, até a gargantinha ali é considerada a boca, e ali, sim, o céu da boca é uma área importante que tem micro-organismos, ok? Alguém arriscar? Ah, deixa eu arriscar uma agora? Deixa eu falar uma agora. Vocês três falaram, né? Então, eu vou colocar para vocês é o seguinte: pele, tá? Na verdade, eu sempre gosto de começar sinalizando a pele. Toda a superfície da pele, pessoal, é habitada por micro-organismos, ok? Então, vocês coloquem aí, pele. E eu só vou reforçar o seguinte, couro cabeludo, tudo. Algumas partes, assim, da região da pele, ela se concentra, tem mais micro-organismos. Então, a gente está falando das axilas, tá? Nós estamos falando das mãos, que é o nosso instrumento de trabalho. Nós estamos falando do couro cabeludo. Aqui não aparece o pezinho, né, entre os dedos, mas costuma ter bastante micro-organismo. Então, são áreas onde... Mas toda a pele, de uma forma geral, tem micro-organismo. As áreas de concentração são essas áreas que eu apontei. Tudo bem? Certo. Continuando, alguém mais quer arriscar alguma região que tem micro-organismo? Bom, ficaram quietinhos, então vamos lá. Olha, começamos aqui pela boca, descemos pelo esôfago, isso aqui é o esôfago, tá, gente? Aqui na parte final do esôfago, pode ter uma pequena quantidade de micro-organismos. Os alimentos passam por aqui, tá? Mas nessa porção final do esôfago, que liga ao estômago, isso aqui, esse vermelhinho, esse lindo vermelhinho aqui, gente, é o nosso fígado, tá? Agora, esse aqui é o estômago. Então, no final, o esôfago liga, né, se liga ao estômago. E no final do esôfago pode ter uma pequena carga microbiana, tá? E no estômago, então o esôfago pode colocar, tá? Esôfago, porção final do esôfago. Estômago, podemos ter micro-organismo, como eu comentei na semana passada, podemos ter micro-organismo. Quem chama mais atenção de microbiota, de bactéria que pode morar no estômago, é a Helicobacter pylori, tá? A Helicobacter pylori, pessoal, ela é uma bactéria que tem como pH ótimo o pH extremamente ácido do suco gástrico, né? Que é o suco do estômago, tá certo? Existem outras bactérias? Existem, mas ninguém chama mais atenção do que a H. pylori, certinho? Então, olha, né, já identifiquei com vocês a porção final do esôfago, o estômago. Vamos, então, seguindo o trato digestório, porque tudo isso é trato digestório. Vamos passar aqui, pessoal, pelo intestino delgado, que é esse intestino lisinho, tá? Ele, né, todo o nosso bolo fecal, o bolo alimentar, né? Esse aqui, né? A gente se alimenta, né? E toma água, e começa pela boca, passa pelo esôfago, estômago, intestino delgado, onde a digestão mais pesada, mais eficiente é feita aqui no intestino delgado, intestino liso, e seguindo o caminho, o intestino delgado vai continuar como intestino grosso, tá? Ou intestino rugoso, ok? E aqui, no intestino grosso, ele todo enrugadinho, né? É onde vai ser concluída a digestão e a absorção dos alimentos. Embora grande parte da atividade ocorra aqui no intestino delgado. Então, tem micro-organismos aqui? Tem, viu, gente? Na verdade, a maior quantidade de micro-organismos vai existir aqui, no intestino grosso. Essa é a grande fábrica de micro-organismos, né? A grande nação de micro-organismos que habita o nosso corpo está aqui no intestino grosso, aonde o bolo alimentar já é chamado de bolo fecal, né? E aí, esse bolo fecal tem muitos nutrientes que não foram absorvidos, né? Pelo corpo humano, e vai ser utilizados pela microbiota que habita aqui no intestino grosso, ok? Dando prosseguimento, então, nós temos o trato genito-urinário,
tá? Nós vamos encontrar micro-organismos também, tanto no homem como na mulher, principalmente na vagina da mulher. Ok? Certinho? Então, essa é a primeira atividade, tá? Então, identificar na figura abaixo quais as partes do corpo humano são habitadas por micro-organismos. Ah, sim, eu esqueci de uma última parte. Sabe os olhos, gente? A conjuntiva dos olhos tem micro-organismos também, vocês podem identificar. Tem micro-organismos que habitam, né, na conjuntiva normalmente. E nos protege quanto a uma possível conjuntivite, embora às vezes acontece, né? A gente desenvolver. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, Aí a gente vai fazer essas 4 questões. mas eu estou fazendo juntos aqui, ó. Eu estou respondendo com vocês. Só que depois vocês vão fazer bonitinho e vão registrar lá na sala de aula. Vão me mandar pela sala de aula da microbiologia como atividade de aprendizagem. Tudo bem? Ok. Algumas atividades a gente vai fazer junto, viu, gente? É claro que alguns encontros vão ser assíncronos, né? Mas eu sempre vou estar disponível aqui para vocês. E depois a aula eu disponibilizo eu peço, na verdade, quem está disponibilizando para mim é a professora Heloísa. A gente coloca no YouTube, né? Vocês acessam pelo link e assistam, né? Quando puder, como puder. Agora, não deixam de assistir quando vocês não estiverem aqui comigo, tá? Gente, então, a questão 2 é que tipo de micro-organismos habitam o corpo humano, né? Que tipo de micro-organismo habita o corpo humano? Qual o tipo, né? Dê pelo menos 5 exemplos de gêneros. Eu posso digitar aqui. Que tipo de micro-organismo, gente, vai habitar o corpo humano? Vocês lembram disso da aula? Alguém quer arriscar? Antes de eu começar aqui? Alguém arrisca? Fungos. Muito bom. Fungos. Mais. Opa, perdão. Fungos. Tem mais. Bactérias. Eu vou colocar aqui. Eu tô colocando bactérias em primeiro lugar, Alexandre, por quê? Porque as bactérias, elas são em número maior do que qualquer outro micro-organismo. Os fungos, eles habitam o nosso corpo, mas eles estão em número bem menor que as bactérias, tá? E também vou colocar aqui, gente, protozoários, tá? Então, que tipo de micro-organismos habita o corpo humano? Bactérias, fungos, protozoários, tá? Isso de forma residente, tá? Mas de forma transitória, a gente tem vírus, tá? A gente pode engolir uma alguinha microscópica e ela passar de forma transitória pelo nosso organismo, tá tudo bem, tá certo? Mas micro-organismos, vírus já coloquei, né? Mas, assim, micro-organismos que habitam normalmente o nosso corpo são as bactérias, os fungos e os protozoários. Gêneros, pessoal, tá? Dê pelo menos 5 exemplos de gêneros, tá? Agora, é só vocês entenderem que eu estou deixando bactérias, fungos e protozoários porque eles são os residentes comuns, tá? Os transitórios seriam, além desses, né, bactérias, fungos e protozoários, gêneros transitórios, nós temos os vírus, algas e por aí vai, tá bom? Agora, pessoal, alguns gêneros que eu posso chamar a atenção, olha, eu gosto muito da Escherichia. Já ouviram falar na Escherichia coli? Escherichia coli é uma bactéria, tá, gente? É o gênero Escherichia, espécie coli. É uma bactéria que, ó, habita o nosso corpo, tá? Ela vive aqui, ó, no intestino grosso, fazendo parte do bolo fecal, tá? Que vai ser expelido como fezes. Escherichia coli é um gênero, tá? Um fungo, um exemplo de fungo. Cândida. Já ouviram falar na Cândida? Eu já. Cândida, né? Olha, é relativamente comum. Todo mundo vai ter uma infecção por Cândida. Uma candidíase em algum momento da vida, tá? Ela faz parte da nossa microbiota, tá? E a Cândida é uma levedura, então é um fungo, é um exemplo de fungo, ok? Agora, de protozoário, eu nunca lembro. Protozoário é bem pouco comum mesmo, tá? Eu não lembro de gênero, não. Embora a gente pode ter
Eu lembro de alguns gêneros que são transitórios de protozoários, que pode chegar até nós, como o patógeno oportunista, sabe? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Deixa eu ver se eu me lembro. Ah, sim. Olha, eu acho que você... Entamoeba. Já ouviram falar? Histolítica. Já ouviram falar na entamoeba histolítica, gente? Não. Não? Entamoeba histolítica é um tipo de ameba, é protozoário. Só que Eu já ela... ouvi falar na giardia-ameba. Oi? Eu já ouvi falar na giardia-ameba. A giardia, né? Giardia é um gênero também, giardia. Giardia é um gênero também. Só que é o seguinte, tanto... eu vou colocar aqui, olha, até em outra cor, viu, pessoal? Porque, olha, a entamoeba histolítica e a giardia, elas não são residentes. Quando elas chegam no nosso corpo, elas são patógenos, sabe? Oportunistas. Elas vão provocar algum tipo de infecção ou de toxinfecção no nosso corpo. A gente vai ter diarreia, vai ter indisposição, tá ok? Mas eu queria colocar, né? O exercício está pedindo exemplos de gêneros, e como a gente colocou os micro-organismos, principais micro-organismos que habitam o corpo humano, bactérias, fungos e protozoários, eu quis colocar gêneros de cada um. Deixa eu colocar mais bactérias aqui. Olha, tem uma bactéria... Ah, vocês já ouviram falar no Staphylococcus? Eu já. Staphylococcus aureus, tá, gente? Staphylococcus aureus é uma outra bactéria que nós temos muito na nossa pele e no nosso nariz, tá? Nas vias aéreas superiores. É uma bactéria bem interessante. Olha, todos esses gêneros que eu estou colocando aqui são bem importantes para a microbiologia de alimentos, tá? Tem o seu papel. Ok? Tudo bem? Vamos aqui. Olha, depois, gente, eu vou apagar isso daqui, tá? Eu só estou digitando aqui porque eu estou fazendo junto com vocês, tudo bem? Ok? Mas depois vocês vão aí fazer, né, e tal. Mas a gente está fazendo junto, né? Quais os benefícios para o corpo humano quais os benefícios para o corpo humano acho que nós colocamos esses micro-organismos trazem? Gente, alguém poderia contribuir? Quais os benefícios para o corpo humano que os micro-organismos trazem? Me digam. Regular a flora intestinal. Como? Regular, vou colocar aqui, ó. Regular ou equilibrar. Vou usar esse termo também, viu, Alexandre? Regular ou equilibrar. Como você colocou? Regular a flora intestinal. A flora intestinal. A flora intestinal, vou colocar aqui entre parênteses, que hoje é muito comum microbiota ou microbioma, né? Do corpo humano. Humano. Ok? Tudo bem? Então, esse é um deles, tá? Mas tem mais, viu, gente? Vamos lá. Vou colocar aqui. Esse é um deles. Regular ou equilibrar a flora intestinal, microbiota, também chamada de microbioma do corpo humano, e por aí vai. Quem mais? Quem mais arrisca? Tem mais benefícios. Vamos ver se vocês lembram. Pode arriscar, gente, não tem problema não, nós estamos juntos aqui. Não, né? Tudo bem. Lembram da questão da imunidade? Regular a imunidade do corpo humano. O sistema imunológico do corpo. Tá? Auxiliar o sistema imunológico do corpo. O sistema imunológico ele fica muito mais eficiente quando você tem uma flora, uma microbiota do corpo, né? Não só intestinal, porque aqui quando a gente pensa, aqui regular ou equilibrar a flora intestinal, a gente pensa nos micro-organismos que estão presentes no trato digestório, né? Principalmente no intestino grosso. Mas a microbiota do corpo humano, ela é maior, vocês lembram, né? A gente identificou muitas partes do corpo humano
Eu tirei aqui, olha, teve um probleminha aqui, e saiu, né, o meu, aquela figurinha, mas depois, né, não tem problema, depois isso aqui é um arquivo do meu computador. Mas assim, né, a gente identificou naquele corpo humano muitas áreas, né? Então, além dos micro-organismos que estão presentes na flora intestinal, realmente eles são fantásticos. E são eles que vão ajudar muito o sistema imunológico, mas os outros, de outras partes também, contribuem muito, viu, gente? Então, isso me vai dar a deixa para mim falar sobre que essa flora microbiana, esse micro-organismo que está no nosso corpo, eu vou colocar assim, fornecem uma barreira contra outros micro-organismos patogênicos. Fornece uma barreira contra outros micro-organismos patogênicos que venham ou que chegam até o nosso corpo, que chegam até o corpo. Deus. Peraí. Pessoal, vocês estão aí, né? Tá todo mundo aí, né? Porque às vezes ocorre queda de energia. Alguém me dá um sinal de vida, por favor? É porque tá chovendo muito, começou a chover forte agora e tá atrapalhando um pouco o áudio. Não, mas tá ótimo, beleza. É que ficou muito silêncio, aí eu falei, nossa, cadê? Será que caiu? Porque às vezes cai a minha internet também, né? Então, gente, olha, já sabemos que, né, já lembramos que os micro-organismos regulam o equilíbrio da flora intestinal, eles auxiliam o sistema imunológico do corpo, relacionado a esse segundo item, fornece uma barreira contra outros micro-organismos patogênicos que chegam até o corpo humano. Mas tem mais coisa, tá, pessoal? Por exemplo, eles contribuem com a finalização da digestão dos nossos alimentos. Sabiam disso, gente? Eles contribuem com a finalização da digestão dos nossos alimentos. Então, ele torna mais eficiente essa digestão, inclusive nos auxiliando com a absorção desses nutrientes, ok? Nós não somos tão eficientes no processo digestivo, mas essa microbiota que está no nosso corpo nos ajuda a tornar a nossa digestão mais eficiente. Fantástico, né? E um outro, eles produzem substâncias que são absorvidas pelo corpo humano. E essa substância, que substâncias são essas, gente? Algumas vitaminas, tá? Só os micro-organismos produzem, a gente não produz, eles produzem, e nós conseguimos absorver essas vitaminas que eles produzem, isso é bom para nós, tá? Algumas vitaminas, deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Ácidos orgânicos, eles são produtores de ácidos orgânicos, e aí, na região que eles estão, eles acidificam os ácidos orgânicos. Quer dizer, esses ácidos orgânicos acidificam a área. E, gente, micro-organismo patogênico não gosta de região ácida, sabe? Então, isso é muito interessante, porque o fato dos micro-organismos que habitam no nosso corpo produzirem ácidos orgânicos e acidificarem a região onde eles vivem é bem interessante, porque aí faz com que outros patogênicos não consigam, podem até chegar ali, mas eles não conseguem ficar, sabe? Que mais? E várias outras substâncias. Às vezes, alguns produzem imunomoduladores, substâncias imunomoduladoras. Essas substâncias são substâncias interessantes, entre outras, que é interessante porque ajuda, né? Por exemplo, combate, por exemplo,
Existem trabalhos que falam, né, dessas substâncias imunomoduladoras, que são substâncias que vão contribuir com as outras, né, as outras funções, por exemplo, com relação ao sistema imunológico. Tem substâncias moduladoras, por exemplo, que combatem a formação de tumores, e por aí vai. São muitos benefícios. Enfim. Eu vou parar por aqui, tá? Mas hoje tem trabalhos que falam de outras funções muito interessantes. Por exemplo, existem trabalhos que associam um determinado perfil de micro-organismos com o metabolismo magro, sabe? Com o metabolismo de um corpo magro, sabe? Então, existem trabalhos que fazem? Transplantam uma microbiota de um corpo magro para um corpo obeso e tentam, né, fazer com que esses micro-organismos, principalmente bactérias do corpo magro, se desenvolvam no corpo da pessoa obesa, e aí isso afeta o metabolismo, acelerando esse metabolismo da pessoa obesa, sabe? Então, facilitando que ela emagreça. Olha, as possibilidades são muito interessantes quando a gente pensa em micro-organismos, viu, pessoal? Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? E aí, pessoal, nós temos aqui diferencie flora. A última questão, diferencie flora microbiana residente de flora microbiana transitória. Tá? E então, assim, o que é a flora residente, tá? Eu vou colocar aqui, flora microbiana residente. O que é a flora microbiana residente? Alguém se arrisca a me falar? Coragem. São os micro-organismos que habitam o nosso corpo de forma permanente. Permanente. Residem em nós. Em diferentes regiões. Olha, regiões, né? Gente, uma Escherichia coli que habita o intestino grosso não pode habitar a nossa conjuntiva. Escherichia coli, inclusive, vocês vão conhecer mais para frente, ela é um indicador de contaminação fecal, porque ela existe nas fezes de animais de sangue quente, né? Como nós. Então, assim, essa microbiota residente, né? Ela é uma microbiota que reside em regiões específicas, é naquela área que ela tem que existir. Porque, inclusive, se ela sair daquela área, se ela for um patógeno oportunista, ela pode trazer problema se ela vai por uma outra área que não a sua área original, certinho? E a flora microbiana transitória, ela é uma flora, gente, que, como o próprio nome diz, transita. São os micro-organismos, né? São os micro-organismos. Alguém está tentando entrar? Acho que não, né? São os micro-organismos, pessoal, que chegam no nosso corpo através de um alimento ou água, ou através de uma abertura, né? Uma abertura na nossa pele. Nossa pele, ou alguma entrada no nosso corpo. Pessoal, porque olha só, esses micro-organismos, eles vão chegar no nosso corpo através de um alimento, porque o alimento que a gente come não é um alimento estéril. E às vezes, e nem a água, né? Eles têm uma carga microbiana, mas é uma carga, se é um alimento saudável, uma água saudável, é um número muito pequeno de micro-organismos. É diferente de um alimento, viu, gente? É diferente de um alimento contaminado, de uma água contaminada, tá certo? Tá?
né? Mas é uma forma dos micro-organismos chegar até o nosso corpo. Eles serão transitórios, tá? Eles não devem ficar, eles serão combatidos pela flora residente. É muito difícil o micro-organismo que chegou de forma transitória ficar. Por quê? Porque vai combater a forma residente, não deixa a forma, né? O micro-organismo residente não vai deixar, tá? Sim, então os micro-organismos entram pelo alimento ou água, mas eles podem entrar através de uma conjuntiva, por exemplo, de uma vagina. Pode entrar, você tem uma ferida, um corte, você abriu na sua pele uma entrada, para a entrada de um micro-organismo, né? Ok? Ah, pela nossa pele, não, é pele, viu, gente? Aqui é pele. Certo? Gente, pelo nosso corpo, acho que ponto, né? Ou alguma entrada no nosso corpo, eu coloquei conjuntiva, né? Coloquei ferida, essas coisas. Eu acho que são só 4, né? Questões? Beleza. Tudo bem? Conseguiram anotar aí, gente? Conseguiram? Consegui. Muito bom. Então, eu vou interromper agora. Vamos aqui. Vamos permitir aqui. Eu vou parar a apresentação, essa apresentação, tá? E agora, pessoal, se vocês me permitem, são 10h19, eu vou interromper, tá? Essa nossa gravação, ok? Para, né, para essa gravação não ficar muito, né, muito cheia, muito pesada.